Muito boa noite, fala corredor, fala corredora. Vamos chegando, mais uma live, a segunda live da semana. Essa semana tá demais, hein, galera? Vamos chegando, muito boa noite, Ian. Vamos chegando, galera, vamos chegando. Já vai entrando e me ajudando aí, ó. Clica no aviãozinho, já chama um colega que corre, já chama um amigo, chama quem você acha que quer começar a correr. Vamos que vamos bombar essa live. Vitão deve estar entrando aí em alguns instantes, eu estou aqui avisando para ele. E vamos nessa, vai chegando, já vai dizendo aí para mim de que estado você é. Jean, de onde você é? Val, professora Lisiane, eu sei, essa aí eu sei que é do Paraná. Inclusive ela é cliente do Vitor, hein? Já faz aí a dietinha com o Vitão. Vitão deve estar para entrar também. Galera, vamos entrando, boa noite para todo mundo. Esperando aqui mais um tempinho, vamos avisar a galera. Galera que tá chegando, clica no aviãozinho, manda aí para geral, pega ali os primeiros 5 contatos aí que aparecer e envia. Olha aí, Pato Branco, Paraná, lá em Pato Branco daí. Bom demais. Quem mais? Quem mais? Boa noite, Maria Luísa. Boa noite, galera. Vamos chegando, já vai colocando aí de que estado você tá falando pra gente saber até onde a gente está conseguindo chegar aí. Tenho tido bons resultados com o Vitor, isso, Vitão é fera. Além de personal trainer, educador físico, nutricionista, a gente vai apresentar eles para vocês agorinha aí. Vamos chegando, boa noite, boa noite. Fala, Vitão! Vitão já tá na área, galera. Olha aí, Goiânia na área, Pato Branco na área, Rio do Sul na área. Pô, show de bola. Vamos chegando, vamos chegando. Vai lá, galera, ó, clica no aviãozinho, chama a galera aí. Olha aí, Curitiba, Paraná. Show! Olha a Biazinha, a revelação da assessoria do Projeto Corredor aí. Boa noite, Bia. Olha aí, Jean de Santa Catarina. Show! Biazinha de Brasília. Vai colocando, vai entrando e vai colocando de que cidade vocês estão falando pra gente saber aí. Vamos chegando, galera. Mais uns minutinhos aí, o Vitão vai chegando, vai entrando, tá? Acredito que quase todo mundo aí já me conhece, mas como tem muita gente nova entrando, eu me chamo Vinícius Pereira, tá? Sou CEO aqui em Brasília de um centro de treinamento, né, funcional que chama FitMove, junto ao meu sócio Gilmar Tavares, né? Sou o idealizador aí do Projeto Corredor, né, que vem crescendo. A gente já está com um aluno aí em vários cantos do Brasil. Estamos com um aluno em Nova York, New Jersey, na Flórida, né, que é muito bacana. Então a gente está crescendo, está conseguindo atender bastante gente aí em diversos cantos do mundinho. Vamos entrando, galera. Isso aí. Vitão, deixa eu ver se o Vitão já está aqui para eu já chamar ele aqui. Opa. Galera, vamos chegando. Quem for entrando, vai convidando aí o máximo de gente possível. Essa live vai ser top, galera. Vamos bater um papo aí sobre nutrição para corredores. Fala, Vitão! Boa noite! Opa! Fala, Beleza? Vini, tudo certo? Então, E aí? 100%? 100%. Vamos nessa. Pô, esse quadro de medalhas aí atrás tá só aumentando, hein, velho? Cara, é pior que tô precisando de mais, inclusive, né? Porra, vamos Tô meio nessa. sem provas esses tempos aí, né? Então, Tá meio parado. Eu comecei ano sim, mas tu vai fazer a meia das pontas, não vai, não? vou fazer a minha das contas. Essa é a primeira do ano, né? É, eu vou fazer também essa. Porque tava muito confiante, tava sem treinar, trabalhando demais. Eu falei, cara, dá um tempo, treinar um pouquinho mais sossegado e aí depois a gente vê esses Não, eu esquema de provas tô aí. nessa vai. Essa prova aí, Vitão, é uma prova que eu faço ela todo ano. E assim, totalmente sem pretensão, porque é a primeira, né, cara? A gente tá, Sim. né? A gente não rala, Esse é tu o tá aí já. terceiro ano que eu faço ela, cara. Acho que é a sexta que eu vou fazer já, desse bobear. Cara, Tô velho mas é uma nesses provinha negócios, velho. legal, a primeira do ano, faz pra ver como é que tá, pra sentir o Pois é. drama. Para analisar, ano passado, cara, foi massa. Ano passado eu comecei com ela. Eu fiz, cara, 1h58. Fui bem de boa, né? Fui com meus alunos e tal. Eu pretendo ir de novo, porque eu tô com, acho que, 2 alunos que vão correr a meia maratona pela primeira vez, Ah, legal. né? Então eu vou bem de boa. Mas é legal porque você vê exatamente onde você tá, né? E aí depois você vai conseguindo traçar, né? Então, ano passado eu comecei com ela, eu fiz 1h58 e fechei o ano com Floripa 1h39, já, ó a diferença. Tipo, deu o quê? 5 meses? 5 meses de treino, baixei 21 minutos no tempo. Bom demais, né? Pois é, aí eu tô
tô nessa. Acho que vai ser a primeira prova que eu vou fazer. Aí me inscrevi no triatlo também. Eu dei uma parada nas provas, porque, né, questão de treino, tem que focar um pouquinho mais. Difícil. Eu falei, não, deixa eu dar uma segurada. Mas tô Bom demais. precisando, cara. Tô 2 dias pra colocar Porto Alegre esse ano, né? A gente vai. Vamos, Pô, vamos, vamos. Você vai? Você já caiu comprei ali, ó. Já passagem. tô no... Tu conseguiu a promoção? Tu conseguiu pegar? Consegui. Pô, bom. Deu tudo Porque certo. hoje já, na segunda-feira já tava 1.500 conto, velho. Tava surreal. Agora falta só, eu não sei aí, depois eu quero ver até contigo, se tu sabe onde é que se hospeda lá, Aí, a localização e gente tá tudo. vendo, né? Cara, vai, ó, se tu for com a gente, colar com a gente lá, a gente tá indo já em quase 10, velho. Então a gente vai fechar um esquema bem bacana. Ah, Aí legal. a gente vai ver um hotel que aí quando fecha muita gente, a gente consegue até desconto, velho. Pô, legal. Porque eu tava querendo ver, eu até tava dando uma olhadinha no mapa pra saber onde é que eu conseguiria ficar melhor localizado ali e tudo. É, Mas é o ideal difícil, é né? de Eu não ficar perto conheço, da. Pode falar. é porque eu não conheço lá também, né? Questão de localização. Eu, Aí, minha mulher é de lá do lado, né? Santa Maria, do Rio Grande do Sul, ali. Aí ela tá vendo. Mas assim, o ideal é a gente pegar algum hotel perto da largada, pra gente não ter trampo de manhã, né? Porque pegar Uber, pegar coisa é ruim. Mas é isso. Vitão, galera tá entrando, tá? Galera que tá chegando aí, clica aí no aviãozinho, ó, já chama uma galera aí que você conhece que corra, que quer começar a correr. O papo hoje é com esse fera aí, Vitor Teixeira, nutricionista. Ó, a gente tá com presenças exclusivas especiais na live aí, Vitão. Olha o Will na areia aí, ó. cara, Cara que foi correndo e uma daqui em Foz do resposta. Iguaçu, ó. Tô vendo aqui paciente meu entrando aí. Pô, show. Legal demais. Vitão, se apresenta aí pra galera, cara. Fala um pouquinho aí do teu currículo, da tua jornada Bom, aí, pra gente então, começar. para aqueles que não me conhecem, né, meu nome é Vitor, eu sou personal trainer e também nutricionista. Trabalho aí, sou formado em educação física acho que há mais de 10 anos. Conheci o Vinícius, inclusive, né, trabalhando na área, na academia e tudo mais. Vinícius de Gilmar, né, a galera. Sou pós-graduado em fisiologia do exercício e pós-graduado em nutrição esportiva. Então, assim, eu sempre tive até um incentivo, né, familiar muito grande para a prática esportiva, sempre estive envolvido no esporte. E há uns 3, 4 anos eu venho me especializando, né, como atleta e como nutricionista, na área do endurance. Virei triatleta aí também, né, por conta do incentivo também do Vinícius aí e tudo mais. Já tem uns 3, 4 anos que eu estou no triatlo. Maratonista também, gosto bastante de correr. Eu acho que eu entrei também, né, no triatlo por conta da corrida. Eu acho que é uma porta de entrada, né? A gente vê que muitas pessoas às vezes vão para o triatlo por conta de correrem, de estar envolvido nesse esporte. E eu tenho me especializado, assim, é uma coisa que tem me deixado bem, me dado, né, motivos para estudar, para continuar procurando, principalmente porque eu tenho praticado isso, né? Então, assim, uma coisa é a gente saber a teoria, outra coisa é a gente saber a prática. Então, eu tenho atendido atletas, tenho feito comigo o que eu tenho proposto para os atletas que eu tenho atendido, para aquilo que na teoria eu estudo. Então, acaba sendo um pouco diferente, né, com relação à prática mesmo, né? Você fazer em você, você testar em você. Pô, muito bom. Então, acho que basicamente é isso. Poxa, Estou aí show de correndo, bola. tentando te alcançar aí nas pistas da cidade aí, cara. É bom demais, velho. Cara, é legal, né, Vitão? Isso aí que você falou, cara, é muito importante, porque a gente vê muito hoje, né? Não falando mal, mas a gente vê muita teoria, né? E muita gente que não tem na prática, né? E assim, você pode ser um bom teórico, tal, né? E passar isso, mas acaba que fica faltando, né? Aquele quesinho de você, né? Sentir ali um pouco, por exemplo, hoje, além da corrida, né? Eu tenho um estúdio e eu faço preparação física de alguns atletas, né? E aí, esses dias aconteceu uma coisa engraçada, cara, que eu tava treinando o Arthur até é repórter da Globo, Arthur Bernardi. E ele joga tênis, já foi profissional e agora ele é amador, mas é um amador muito forte, né? E aí a gente fazendo um exercício, cara, ele fazendo agachamento, back squat, ele começou a fazer o agachamento, tá? Ele, putz, senti aqui. Aí eu falei, pô, sentiu aqui assim, na parte interna da coxa, indo pra trás, ele, porra, é por isso que eu gosto de treinar com quem treina, velho. Exatamente, o que que eu faço? Eu falei, não, faz isso, isso, isso. Aí ele fez, pô, soltou. Eu falei, é isso aí, já tive isso aí, vambora. A gente tem tudo, né, cara? É muito massa, Mas velho. cara. E é diferente, né? E aí, quando a gente leva pro lado da nutrição, por exemplo,
a gente precisa pensar em várias coisas que às vezes a pessoa que não tem a prática, ela não tem muita noção assim, né? Pois Então, às vezes a pessoa vai é. fazer, sei lá, uma ultramaratona, uma corrida de longa distância. Por exemplo, como é que a pessoa vai armazenar aquele intratreino dele, como que vai funcionar toda aquela preparação para a prova. Então, quando a gente tem a prática, eu acho que fica um pouco mais fácil, né, Ah, de com lidar com essas certeza. questões e tudo mais. Massa demais. Bom, galera, a ideia da nossa live hoje aí é falar sobre nutrição para corredores, né? Para abrir um pouco a cabeça de vocês. Eu recebo muito, acredito que o Vitor também receba, né? E hoje a gente vai entregar um pouquinho para vocês aí, né? Do que fazer, assim. Não vamos prescrever uma dieta, né, Vitão? Não vai prescrever uma dieta e tal, mas nortear, mostrar ali coisas que às vezes a gente precisa ouvir para poder, né, para poder assimilar, assim, né? Por exemplo, eu, pô, corro há 20 anos, faço triatlo há não sei quantos anos, né? E às vezes a gente conversa e, pô, o Vitão tá tomando um gel, pô, esse já é legal por isso, aquilo. Então, assim, vamos falar um pouco pra galera sobre isso, né? De tipo, cara, o que comer antes, né? Durante, depois, assim, nortear, né? O que que é melhor, uma proteína, um carboidrato e tal. Ninguém é melhor que, pô, um nutricionista aí, atleta para falar pra gente, né? Então, Vitão, se tu quiser explanar um pouquinho, velho, sobre isso, assim, principalmente pra galera que corre, né, assim, muita gente é a favor de treinar em jejum, muita gente gosta de comer, muita gente não sabe o que comer e aí acaba comendo uma coisa que, né, aí fica pô, eu corro, parece que eu tô empanzinado, eu corro, sabe? O que que você tem para comentar com a gente sobre isso aí, assim? Não, então até é legal a gente comentar também com relação a tudo que a gente vai conversar aqui hoje, mas a ideia é a gente tentar dar mais ou menos o geralzão mesmo para a pessoa tentar fazer aquilo durante o treino dela. Mas a ideia é que seja tudo calculado, obviamente, né, com relação às quantidades e tudo mais. E aí isso precisa de um conhecimento melhor sobre aquele indivíduo, sobre aquele atleta. Mas a ideia é a gente tentar falar um pouquinho aqui de forma mais geral mesmo, tentar dar aquelas primeiras dicas, aquela pessoa que às vezes está começando a correr e não tem ideia nenhuma. Porque, querendo ou não, às vezes quando a gente tem uma experiência um pouquinho maior no esporte, por exemplo, você, assim, que já tem, né, mais tempo no esporte, você já tem mais ou menos uma ideia daquilo que funciona para você também. Agora, aquela pessoa que às vezes está começando, ela pode ter um pouco mais de dificuldade. Então, a ideia aqui hoje é a gente tentar falar um pouquinho mais de forma geral mesmo, Isso vamos para tentar falar. dar aquele direcionamento básico para aquela pessoa que está iniciando, que às vezes não tem muita noção do que ingerir, né, durante a corrida, antes, depois, como é que faz. Top. Dar o norte, né, cara? De forma assim, bem simplificada, né? Então a galera que tá na live aí pode ficar tranquila que a gente não vai ficar falando aqui, né, de cadeia de aminoácidos, peptídeo, né, mitocôndrias. A gente fala isso, a galera sai correndo da live, velho. É engraçado. Então, assim, Cara, por exemplo, ó, você falou a questão, né, do que comer e tal. Cara, não sei se é o melhor, assim, né, Vitão? Vou falar aqui por mim, né? Uma coisa que eu gosto muito de usar, cara, que eu fiquei muito tempo correndo em jejum, não sei se eu comentei uhum. contigo, né? Fiquei por muito tempo, e aí chegou um ponto, cara, que eu estagnei, e aí, tipo, fiquei naquela, cara, aí na época eu tava consultando com a Alana, né? A Alana, Vini, não dá, tem que botar um carbo, e eu, pô, mas o carbo, porque a gente fica naquela, né, de demonizar o carbo, né, velho? E aí ela me convenceu, cara, a comer depois de anos, assim, pra você ver, anos, velho. A comer, tipo, muito simples, a parada era banana amassada com aveia, sabe? Canela e chocolate em pó. Eu ainda briguei com ela, falei, pô, não gosto de chocolate, cara. Ela, pô, todo mundo ama chocolate e tal, não sei o quê, antioxidante, não, não, não. Eu falei, não, ixi, aí, sabe, é uma coisa que eu faço muito, assim, né? Então, eu queria que tu falasse um pouco pra galera, assim, tipo, nesse início, né? Aquele cara que começou a atividade física, né? A caminhar, que tem aquele preconceito, né? Eu não vou comer carboidratos, eu quero emagrecer, eu vou engordar. Ah, tipo, comecei a fazer 1h30 de caminhada e eu não como nada intra. O que que eu faço quando eu chego? Eu posso comer um pão com bacon? Sabe? Ah, entendi. Então, não, a ideia quando a gente fala principalmente com relação às refeições, isso eu vejo muito assim, né, em consultório, é a gente tentar às vezes diferenciar, né, aquele atleta que é o atleta amador, que é aquele cara que ele tá querendo melhorar um pouquinho a performance, mas ele ainda tem
aquela ideia de melhor estética, de emagrecimento e tudo mais. E a gente, às vezes, ainda tem aquele amador que quer um pouco mais de performance, que ele quer performar, ele não está muito, né? E é o cara que você passa qualquer coisa, ele vai fazer porque ele quer melhorar a performance. E existe o cara que realmente compete e tudo mais. E aí, o que acontece? Às vezes, a gente precisa, e aí eu vejo que eu faço muito essa comparação com relação à educação física, né? Quando a gente forma, a gente quer fazer a teoria ali. Eu lembro que na época que eu formei, existia aquela questão de treinar até a falha. Aí eu ia para academia, né, estagiário, botava os velhinhos lá para treinar até a falha. Então, assim, a gente às vezes precisa saber exatamente com quem que a gente está lidando, né? Primeira coisa. Então, quando a gente fala por exemplo, do treinar em jejum, a gente precisa tomar só um pouco mais de cuidado com relação a qual tipo de atleta que a gente está lidando. Eu acho muito interessante, eu acho que até uma questão que a gente já falou na outra live, né, que a gente já chegou a bater um papo. Eu acho muito interessante, principalmente porque a gente gera algumas adaptações que vão favorecer ali a performance, vai conseguir melhorar o seu desempenho. Só que aí, às vezes, a gente precisa também tomar um pouco de cuidado com relação a, por exemplo, o atleta que ele é iniciante, né? Então, assim, às vezes colocar uma pessoa para treinar em jejum, um cara que está começando a correr, talvez não seja interessante. Então, a gente precisa também periodizar, né? Colocar por períodos esse tipo de alimentação, né? Assim como a gente faz um treinamento, o tipo de alimentação tem que ser periodizado. Então, você falou questão de treinar em jejum, eu gosto também, às vezes, de prescrever, mas a ideia é que seja periodizado, até porque quando a gente vai colocar mais intensidade no treino, o carboidrato ele vai fazer uma falta, né? Então, às vezes, a gente vai fazer um treino de tiro, treino com estímulos, um treino um pouco mais forte, a quantidade de energia ali, ela vai fazer um diferencial para a sua performance durante aquele treino. Mas basicamente, quando a gente fala, e aí a gente pode, né, tentar fazer aquela divisão de pré-treino, intra-treino e pós-treino, mas quando a gente pensa, começando, né, pelo pré-treino, a ideia é que a gente tente evitar alimentos que sejam de difícil absorção, de difícil digestão, né? Principalmente naquele pré-treino imediato. Então, alimentos ricos em fibra não seriam interessantes, né? Alimentos ricos em gordura, e alimentos também ricos em proteína, né? Porque exatamente esses alimentos eles vão dificultar um pouco mais a sua digestão, e aí pode dar aquele desconforto gastrointestinal e tudo mais. Então, a ideia, principalmente nesse pré-treino imediato, é que a gente tente fazer alimentos que sejam mais fáceis de digerir, porque você vai precisar daquela energia em pouco tempo, né? Logo em seguida, e não vai dar tempo daquela energia e vai ficar parado e você não vai conseguir talvez ter uma performance legal, vai ficar desconfortável de correr, né? Entendi. Vitão, rapidão, só para saber aqui que um colega aqui na live falou que não tá saindo áudio. Galera, tá todo mundo ouvindo bem aí? Coloca um joinha pra gente só para saber se tá saindo legal aí. Para mim tá normal. A Elis diz que também tá bom o áudio. Talvez seja a sua internet aí, Thiago. Galera, bota um joinha pra gente só pra gente saber se tá tudo certo, por favor. Ó, tá ótimo, ótimo. Não, beleza. Então toca a ficha. Não queria te interromper, Vitor, que tava Não, fluindo bem mas ali, né? Mas dá sequência aí, que tá muito bom, cara. A gente já falou aí do pré-treino, né? Dessa parte. Vamos. e aí, como recomendação básica, eu acho que seria isso, né? Só que a gente também tem que lembrar uma questão que é importante, principalmente quando a gente fala em provas, o pré-treino ele não é só aquela refeição que você faz antes, né? O pré-treino ou pré-prova ali. A gente tem que lembrar que a ideia é que você já vá se preparando, principalmente quando a gente tem uma prova-alvo, né? Aquela corrida que a gente quer fazer, quer desempenhar um pouquinho melhor, a gente já tem que ir se preparando nos dias anteriores, na semana anterior, com relação à hidratação, talvez aumentar um pouquinho a quantidade de carboidrato. E aí, É o com que a gente relação às chama de. recomendações. É o que a gente chama de carb load, né? Que a gente. Sim, exatamente. Então, comer aquele macarrão, aquela macarronada no dia anterior faz sentido, porque é exatamente isso, né? Legal demais. É legal você falar, porque assim, como eu te falei, né? Eu vejo muita gente, cara, muita gente vem no meu Insta perguntar, né? Sobre isso. Eu sempre falo, cara, ó, melhor. Vou fazer uma live de pergunta pro nutricionista, eu não sou nutricionista, né? Mas a galera, cara, eu vejo isso, é uma demonização do carboidrato de uma maneira que, tipo, se você fala pro cara comer. Não, pode comer uma macarronada à noite antes de fazer o seu longo.
Pô, eu vou comer com macarrão, vou acordar obeso, não dá e tal. A galera tem isso, né, cara? E é muito forte, né? Cara, principalmente assim, que nem eu te falei, quando a gente vai separando, né, os objetivos de cada indivíduo. Então, por exemplo, aquele cara que é amador, que ele ainda tem aquela questão estética, que é o cara que está correndo, querendo emagrecer. Cara, quando você fala isso, você coloca, por exemplo, a quantidade de carboidrato para ele fazer durante a semana de prova ali, cara, ele fica assustado, porque a quantidade é realmente muito alta, né? Então a Pois gente é. tem umas recomendações mesmo de carboidrato para gente fazer ali nos dias anteriores, no dia da prova, que às vezes a pessoa fica assustada. Então a gente precisa às vezes também saber lidar, né, com relação a qual é o seu objetivo. Você quer emagrecer? Você quer talvez reduzir seu tempo naquela prova? Então a gente precisa pesar esses dois lados, porque assim, quando a gente fala de carboidrato, realmente, como você falou, a pessoa ela acha que vou engordar, não posso comer carboidrato à noite e tudo mais. É, E também outra coisa que é importante falar, que às vezes a pessoa quando vai comer essa macarronada no dia anterior, cara, é aquele macarrão simples, né? Às vezes a pessoa taca queijo, então derivados do leite, né? pô. Ixi, ficou? Voltou. Né, para o dia anterior da prova e tudo mais. Então, Isso é bem comum, né, Vitão? Você dá. viu? Eu não sei se tu viu, teve uma um participante da live aí que colocou que antes da primeira corrida dela, ela comeu churrascão e aí quebrou na prova, né? Mas isso aí que ela falou, assim, ela pode ter achado, né? Ah, aconteceu, cara, acontece com muita gente, cara. Porque a galera tem a visão, né, de que, tipo, o carboidrato é o vilão e a proteína é muito bom. Então eu vou comer muito mais proteína. Aí o cara vai à noite, come um churrasco à noite, pô, aquela carne pro cara digerir aquilo à noite, ele fica a noite inteira, atrapalha sono, atrapalha, né? E o cara acorda já quebrado pra prova, né? Então faz todo sentido o que ela Exatamente. falou. Exatamente. E tomar um pouco mais de cuidado, cara, porque assim, esses períodos antes de uma prova, principalmente quando é uma prova-alvo, que você está ali treinando muito tempo para isso, cara, eles são pontos chaves, assim. Se você fizer alguma coisa errada, pode ser que você coma tudo errado e dê certo, você consiga terminar a prova, mas a chance disso acontecer, ela é um menor, né? Então, assim, a ideia é que a gente tem de trabalhar de uma forma que você consiga ter energia para terminar aquela prova, terminar bem, pensando também na recuperação pós-treino, né? Em deixar um pouco mais acertadinho para a prova fluir bem. Ó, a Adri aí, eu não sei se tu conhece ela mandou uma pergunta aí, Vitão. Dá alguns exemplos de alimento aí que dê para comer antes, né? Ela perguntou se pão com doce de leite pode. Então, gosto da ideia, porque a galera normalmente gosta do doce de leite, né? É um alimento que é de fácil acesso, fácil preparo e tudo mais. Eu só tomaria um pouco mais de cuidado, e aí, principalmente com relação àquilo que eu falei, né? Com relação a alimentos ricos em fibra. Então, ali, às vezes, o pão, por exemplo, o integral já não seria tão interessante quanto um pão branco, alguma coisa do tipo. E a ideia, principalmente, é que você tente treinar isso, fazer isso durante os treinos, né? Não vai chegar lá no dia da prova e querer fazer isso porque você não está acostumado, pode não, né, Não dar dá alguma bom. coisa errada, às vezes você tem um grau de intolerânciazinho, né, intolerância à lactose, e aí alguma coisa pode não dar certo. Mas a ideia é muito boa e aí a ideia é treinar durante os treinos ali, fazer aqueles testes e tudo mais, para ver se realmente funciona para você. Aí nesse caso, Vitão, já entra de novo, né? Até uma parada que me veio na cabeça, que eu estava lendo esses dias, né? Eu quero que você fale aí também, com relação, você falou o negócio do pão integral e tal, né? Eu estava vendo, cara, que tem muito nutricionista agora prescrevendo o pão de sal mesmo, né? Para a galera do sul, cacetinho, que eles chamam, né? E tal. Porque diz que ele é melhor que os pães de forma, que vem, né, que vem cheio de coisa para durar mais tempo e tal, né? Então seria uma também, uma Sim, opção? seria uma opção. Assim, lógico que a gente precisa ver com relação às quantidades e tudo mais, mas a gente também tem esse problema, né, de demonizar o pão francês e isso também não é a ideia, né? Então, assim, encaixado de alguma forma, cara, o cara não come pão integral, não come pão de forma, só gosta do pão francês. Cara, é facílimo encaixar esse pão francês dentro de um plano alimentar, seja para corredor, seja para o cara que quer emagrecer, seja para o cara que quer hipertrofia. Então a gente precisa, né, às vezes, parar de colocar
esse rótulo tão negativo, às vezes, em alguns alimentos, porque o pão francês Tem seu ele valor. é de fácil colocação, ele tem o seu lugar dentro do plano alimentar. Eu gostava muito, Vitão, na época, porque assim, eu sempre corri, né? Mas por anos eu fiquei muito focado no ciclismo, né? Então competi muito em ciclismo e tal. Cheguei para fora, não sei se você lembra que a gente trocou ideia, né? Pro Tour de France e tal. E, cara, sabe qual que era meu pré-treino favorito, cara? Pão de sal com banana. Eu pegava duas bananas, um pão de sal, abria o pão de sal, velho, cortava a banana, botava dentro e pô, era gostoso pra caramba aquilo ali com um copão d'água, velho. Peãozão, né? Era bom, velho. Cara, mas tem algumas coisas que funcionam. É aquilo que eu te falei, né? A questão da teoria, da prática. Então, às vezes a gente vê, e até por isso que eu gosto de ter essa prática, porque a gente consegue ver aquilo que realmente às vezes funciona, o que pode dar certo. Às vezes a gente vê que a teoria ela é é, muito exata e que na hora que a gente chega para a prescrição, para fazer uma estratégia de prova para determinado atleta, aquilo não funciona. É. Né? Então a gente precisa às vezes tomar um pouco mais de cuidado e saber aquilo que realmente funciona para a gente. Né? Então às vezes, cara, a pessoa sei lá, gosta de comer aveia no pré-treino, aquele pré-treino imediato. A gente sabe que fibra é um pouco mais difícil absorção, difícil de digestão. Mas, cara, aquilo funciona para o atleta, cara, vai embora. Não tá tendo problema, não tá tendo dificuldade. O intestino já está treinado, né? Que depois a gente pode até comentar sobre a questão de treinamento, de intestino, de digestão. Cara, vai embora, mantém e tenta ajustar aquelas quantidades para tentar deixar o desempenho daquele atleta o melhor possível, né? Massa, massa demais. Ó, a Biazinha comentou aí, Vitão. Não sinto fome nenhuma depois de correr. Preciso forçar a comer alguma coisa ou deixo o meu corpo avisar quando ele estiver com fome? Uma O perguntinha. ideal, o ideal é que a gente tente forçar a comer alguma coisa nesse pós-treino. Principalmente, como já tem uma dificuldade, não sente fome, refeições líquidas podem facilitar, né? Então fica um pouco mais fácil de digestão, fica um pouco mais fácil de fazer. Mas a gente precisa lembrar que durante o exercício, principalmente a gente falando de corrida, a gente precisa, durante esse período imediato, ali até umas 4 horas após a corrida, a gente tem uma facilidade maior de reposição de glicogênio. Então, a ideia é que você tente fazer uma refeição com carboidrato naquele período, exatamente para já repor o glicogênio. A gente precisa lembrar que a corrida também, por mais que às vezes a gente não sinta, ou seja mais difícil de sentir, né, em comparação à musculação, por exemplo, a gente tem lesão muscular, então a gente precisa também fazer uma ingestão de proteína adequada para a gente conseguir reparar aquele dano muscular que existe, né, que existiu durante a corrida. Então é sempre interessante, principalmente porque é mais fácil durante esse período de pós-treino, até por conta de resposta insulínica e tudo mais, a gente fazer essa reposição de glicogênio já preparando para o próximo treino, para a próxima atividade. Massa. Ela colocou aí, ó, que durante ela consegue, mas assim que acaba, demora umas 2 horas para sentir fome. Consigo, o máximo, tomar um copinho de leite ou uma água de coco. Às vezes colocar, por exemplo, um copo de leite acrescenta uma dose de proteína, né? Um whey protein pode ser interessante. Então, Nossa. a Faz gente aquele. consegue utilizar algumas estratégias, mas a ideia é que você não passe muito tempo, porque também ali às vezes você gastou energia durante a atividade e continua gastando no pós. Então a gente pode ter acarretar ali um período de catabolismo que pode não ser interessante, né? Perda de massa muscular, você vai gastando para gerar energia para manter o funcionamento. Show. É legal ó, que a Biazinha aí, o Vitão, a Biazinha, eu brinco que ela é a revelação do Projeto Corredor. É, Ela começou, ela é ex-atleta de nado sincronizado, né? Foi atleta mesmo. E aí ela começou a correr, aí fez os 5 km, já queria correr 10, eu dei uma segurada, aí fez mais um de 5, já correu 10. Primeira corrida ficou em primeiro lugar na que isso, categoria e tá indo agora dia 10, ela vai fazer com a gente lá, a primeira meia maratona dela. pô, aí sim, hein? De Não, tem uma agosto pra galera cá, que é cara. sinistra. Corro já há 10 anos e tô Ela, parecendo uma cara, tartaruga, tá? A basicamente, galera velho, ela. começou ontem. Pois é, ela, não, de agosto pra cá já tá na primeira meia. Excelente, eu brinco, ela é um fenômeno. Ó, ó, a Joyce tá perguntando aqui se as famosas bananas fazem efeito.
feito com relação à energia, porque a gente tem muito que a banana ela ajuda com relação à cãibra, né? E tudo mais. Joyce, depois especifica pra gente aí. Você quer saber ela com relação no pré-treino, no intratreino? Seria no quê? Comigo, assim, pelo menos, né, Vitão, que eu te falei. Comigo, cara, banana é muito top. Eu até comentei com você na última live, não sei se você lembra, que eu, em prova de triatlon, eu tenho um negócio que eu não sei se é psicológico, né? Mas, assim, foi testado, né? Eu fiz 7 provas de meio Ironman e, cara, nem sei quantas provas de short olímpico, nem tenho conta pra como fazer, assim, nesses anos todos. Mas, cara, quando eu comecei a fazer meio Iron, depois do primeiro eu vi que, assim, quando eu saio da água, lembra que eu te falei? Eu não sei. Eu tenho que comer 2 bananas, velho. Sair da água. Se eu não comer 2 bananas, eu não consigo pedalar, velho. Cara, mas Não sei. Se você me passar assim, não, Vini. Seguinte, ó, saiu da água. 3 colheres de pasta de amendoim, não sei o que. Bicho, só banana. Me dá... só banana, não precisa de mais nada. Cara, é impressionante, velho. Ó, e o Nari comentou aí, Vitão. Também fica umas 2 horas sem conseguir comer nada. Mas depois disso, o apetite vem com tudo. Mas o cara corre 60 quilômetros. Toda corrida que ele faz é 60, 80, né? O cara chega morto, não dá pra comer mesmo, pô. Então a ideia do pós-treino é a gente aproveitar, né? Porque existe realmente estudos que comprovam que assim, nesse período pós-treino, algumas horas após o treino, a gente tem uma melhora da resposta insulínica, então a gente consegue absorver o carboidrato de uma forma mais fácil. E aí a ideia é a gente já começar a repor o glicogênio que foi gasto durante a atividade. Então aqueles atletas principalmente que às vezes fazem 2 treinos durante o dia, né, que é o caso do triatlo, por exemplo. Então a ideia desse pós-treino, desse primeiro treino, é que você consiga fazer uma reposição de glicogênio legal para você já avisar o próximo treino. Então a ideia é que você tente se alimentar depois do treino, Isso aí. não ficar E é muito tempo legal, sem comer. e é legal falar, então, porque assim, ó, aí entra de novo aquela questão da galera, né, da demonização. Galera, vocês ouviram o que ele falou? O carboidrato pós-treino ele vai vir repondo o que você degradou. Ele não vai ir para tua barriga, ele não vai, entendeu? Porque a galera ouve isso, Vitão. E aí a galera já fica naquela, pô, eu não vou não, se eu botar um carboidrato. Se depois da corrida a absorção dele é melhor, ou seja, ele vai vir para onde? Né? A cabeça. E Exatamente. não, é exatamente o que o Vitão falou, cara. E é importante, assim, eu na época do triatlon, Vitor, eu via muito isso, cara. Se eu não fizesse uma refeição, por exemplo, pós primeiro treino do dia, porque geralmente eu cedo eu fazia ou a bike ou a corrida, né? E na hora do almoço eu nadava. Se eu não fizesse uma alimentação boa, eu nunca chegava bem no treino de natação, cara. Nunca. Cara, mas é quando a gente tem. E aí a gente tem até com relação às recomendações, até do American College e tudo mais, que intervalos abaixo de 8 horas entre um treino e outro, o ideal é que você já comece essa reposição de glicogênio depois do primeiro treino. Logo em seguida, assim, para a gente conseguir chegar no segundo treino com energia, né? Para você conseguir desempenhar também. E aí, lógico, Mas né? A gente tem aquelas questões do treino em jejum, mas aí é aquilo que eu já comentei no início. A ideia é a gente periodizar. Então aqui a gente está falando em situações normais e tudo mais. Agora, treinos em jejum são períodos mais específicos, né? Que a gente consegue fazer. Mas a Biazinha falou aí que ela também é nutricionista, Vitão. Só que ela trabalha com Ah, criancinha no Hospital da Criança lá, sabe? caramba, massa É bem demais. legal. Outra pegada, né? Ó, a Joyce que comentou aí, o negócio da banana que ela perguntou era no pós-corrida, se as famosas bananas no pós-corrida, que é até o que eles dão, né? Em corrida de rua a gente sempre ganha uma Sim. banana, uma maçã, né? Mas a ideia eu acredito que seja muito mais um carboidrato, né? Com relação à reposição de glicogênio, de carboidrato, de fácil, né? Mais fácil de você, mais prático, né? De você fazer. Mas com relação a específico, assim, da banana, acredito que não tenha nada Restrição, né? específico, não, né? Massa. Ó, tem mais uma perguntinha aqui, Vitão. Vou colocar aqui pra gente, ó. Eles perguntou quais os principais benefícios de uma alimentação adequada na corrida. Se a gente pegar e comparar uma pessoa que não faz, né, e uma pessoa que tem um acompanhamento contigo, por exemplo. Então, a ideia da alimentação que a gente faz, e aí a gente coloca de forma geral, né?
no pré-treino, durante a corrida, no pós-treino, a gente conseguir melhorar a performance, porque, e aí eu vejo muito isso, exatamente por as pessoas terem essa ideia errada do carboidrato, as pessoas elas não ingerem o carboidrato da forma que é para ser. Então, a gente calculando isso de forma adequada, de acordo com a característica daquele atleta, com certeza ele vai melhorar a performance dele durante a corrida, antes e durante, né? E aí quando a gente pensa no pós-corrida, no pós-prova, né? No pós-treino, a recuperação também ela se torna mais rápida, né? Então a gente tem que lembrar que o pós-treino ele também é importante, né? Às vezes a gente vê muita gente termina a corrida, vai tomar cerveja, esquece totalmente, faz um ciclo ali de alguns meses, faz a prova e depois larga. Então assim, a gente precisa, e aí depois quer voltar a correr do mesmo jeito. Então a gente precisa lembrar que a refeição, aquilo que a gente faz no pós-prova, no pós-corrida também, ele vai impactar, né, na sua recuperação, na questão da imunidade. E aí a gente entra naquela questão de alimentos antioxidantes, né? Então, caprichar nas frutas, nas verduras. Só tomar um pouco de cuidado às vezes, porque às vezes o treino, as adaptações do treino, elas são dependentes dessas inflamações que a gente tem, né? Então, às vezes a gente exagera um pouquinho mais em antioxidantes, em anti-inflamatórios, e a gente atrapalha as adaptações que o treino vai gerar para a gente. Então, basicamente isso. Então, se a gente pegar, se eu não me engano, a corrida, na verdade, o exercício de endurance, de forma geral, é um dos exercícios, né, que a gente tem a maior incidência de infecções de vias respiratórias, né? Então, cara, quantas vezes eu fiz o 70.3 lá de Fortaleza, cara, no dia seguinte eu tava resfriado, tava gripado, porque assim, é um impacto muito grande, né, para o nosso organismo. Então, através da alimentação, a gente consegue modular essas questões, né, questão de imunidade, para a gente ter uma recuperação legal, para a gente não ficar doente, né, no pós-prova. Então, são coisas importantes que a gente consegue ajudar e ajudar na performance também, sem dúvida. Massa. Isso é uma parada que, assim, acho que, cara, todo mundo que corre, né, provas mais longas aí, já vivenciou isso, né, de ficar doente pós-prova. É muito comum, cara. Eu já várias vezes, assim, nas últimas, graças a Deus, eu tenho conseguido fazer tudo bem direitinho, né, e não tenho ficado mais doente, assim, né, até graças aos conselhos de vocês, nutricionistas e tal, os papos, né, isso ajuda demais. E ó, a Maria Luísa está falando, imunidade é excelente, excelente. Isso aí, Maria Luísa, muito bom. De Goiânia, Maria Luísa. Massa Legal. demais. Vitão, e dando sequência, né? Então a gente falou aí bastante sobre o pré-treino, né? E assim, a galera que tá já no nível ali, que já tá conseguindo correr seus 5, seus 10 km, né? Que tá pleiteando uns 21 às vezes, né? E aí já começa a sentir assim, por exemplo, ai, Vini, pô, é outra pergunta que eu recebo bastante, né? Pô, Vini, no meio do treino eu sinto muita fome. O que é massa de comer e tal, não sei o quê? Eu sempre comento, né? Eu dou a mesma resposta toda vez. Cara, então, melhor com nutricionista e tal, não sei o quê. Eu, Vinícius, eu me dou bem com duas coisas. Se for para mastigar, se for um negócio sólido, geralmente eu como rapadurinha, que eu gosto, eu quebro, boto baixo da língua e deixo ela lá, docinha, e me dá um up, né? Uso gel também. E eu usei uma vez, Vitão, que eu sei que não é certo, mas eu usei porque eu estava em outro estado e eu não achei o que eu precisava. Eu comprei umas castanhas de caju, saca? Meti sal nela e, velho, me salvou na corrida em Maceió do Ironman, velho. Me salvou Caramba. forte, assim, sabe? Não sei se é muito errado, porque é gordura, né? Sim. Mas, cara, eu Cara, te mas falo que ela me tirou do lixo, assim. é engraçado quando a gente fala de intratreino, né? Que existe, até lembrei aqui de umas coisas que são meio. Que a gente fala às vezes para uma pessoa que não é atleta, que não tem, né, essa ideia de exercício, de performance. Cara, lá no 70.3 de Fortaleza, por exemplo, eles estavam dando Coca-Cola, assim, eu acho que todos os Ironmans, né, que existem, eles têm esse intratreino. Durante a corrida tem lá o carinha servindo Coca-Cola e tudo mais.
É o tipo de alimento que eu prescrevo para aluno, para paciente? Claro que não, mas assim, se a gente for pensar no exercício, são coisas muito específicas, assim, sabe? Então, assim, vou te falar, durante o 70.3, eu acho que o que me salvou realmente foi a Coca, cara. Porque, assim, excesso de sal, excesso de açúcar, Gordura de açúcar, né? exatamente, tudo aquilo que, né? Só que, lógico, né? Tem conservantes É, e várias é o outras levanta coisas. defunto ali, né, na hora. É que Exatamente. tem. Cara, e foi impressionante, assim. Sei Não, eu lá, lembro, tomei, cara, tomei um copo lá, meia hora depois eu tava voando, né? bem demais, Comigo aconteceu isso, assim. cara. Eu fiz nesse de Maceió 2018, cara. A gente, cara, bicho, foi sinistro, assim, velho. Tava um sol insuportável na corrida. E aí, meu irmão, já tava cheio de esponja, cheio de coisa. Eu, caraca, meu irmão, não tô aguentando. Aí parei num PC desse aí tinha bolo, biscoito, Coca-Cola. Eu parecia o Tais Mania, irmão, comendo. E a Fiz um galera, acho que a galera piquenique olhava e lá. falou: caraca, ó o fofão doido. Mas foi o que me levantou, velho. Eu parei mesmo, parei assim, ó. Parei e falei, cara, calma, pensa. Falta ainda 9 quilômetros. Falei, aí, pum, coquinha, pai e tal. E ajudou pra caramba, sabe? O... Mas acho que é muito relativo, né? Essas paradas. Sim, não, exatamente. Ó, o menino perguntou. Cadê aqui a pergunta? Ai, aqui, ó. Você orienta, Vitão, comer o macarrão quantas horas antes de uma corrida de 21 ou 42K, por exemplo? Acho que ele quis O dizer ideal talvez é na que noite, você. né? O ideal seria na noite anterior. Normalmente as provas são de manhã, né? Então a gente já faz esse carb load ali na noite anterior. E aí naquela refeição do dia mesmo da prova, antes, né? Lógico, o ideal é você não fazer uma refeição muito próxima à prova, sei lá, de 1 a 2 horas antes. Tentar fazer uma ingestão de carboidrato também, a gente tem recomendações e tudo mais. Para você também ter energia durante a sua atividade ali. Mas a ideia desse carregamento mesmo de carboidrato é a gente ir trabalhando com uma quantidade de carboidrato alta na semana da prova e nessa noite anterior à prova a gente come esse famoso macarrãozão. Dá o up, né? Exatamente. Ó, a Michela se entregou aqui, que tem que melhorar muito na alimentação, come muita fritura e não gosta de carnes com caldo, por exemplo. Ó, uma pergunta curiosa aqui, Vitão. A Nani, né, que até é sua paciente, né? Ela, prima da minha esposa. Para distâncias curtas, não serve chupar bala? Então, quando a gente fala em distância curta, as recomendações, a gente tem como recomendações que provas, né, que atividades até 75 minutos a gente não precisa fazer ingestão de carboidrato durante, então você não precisa usar nada. Lógico, né, tendo esse cuidado de fazer essas refeições com carboidrato ali antes da prova, no dia anterior e tudo mais. Então, acima de 75 minutos, eu acredito que já seja um exercício um pouco mais, né, um pouco mais longo e tudo mais, mas, né, fazer aquelas provas e corridas, né, de 5 quilômetros, talvez não seja necessário. Eu conheço gente, e aí até depois eu realmente fui ver um pouquinho melhor sobre isso. A categoria sprint, por exemplo, né, do triatlo, se a gente for ver mesmo com relação a tempo de prova e tudo mais, dependendo do atleta, você não precisa nem utilizar intratreino. Então você vai só com aquele pré-treino, porque às vezes o cara já tem uma performance legal, ele vai fazer uma prova mais rápida, né? Então não tem muita Massa, necessidade. top. Ó, eu não sei se eu comentei contigo, ou que, na verdade eu não, se ela comentou contigo, mas a Nani vai para Porto Alegre também, viu? Ela e o Ah, marido. é? É, Olha aí. vai ser bacana. Ó, o Thiago colocou, estive no médico, colesterol deu alto. Tem que cuidar, hein, Tiagão? Isso aí é fatorzinho de risco aí, né? A gente tem que cuidar. E a Tânia, Vitor, está perguntando aqui para você se tâmara durante a prova é bom. Sim, pode ser interessante. Com relação a carboidratos, tem uma quantidade legal de carboidrato. Eu só não tenho certeza com relação à fibra, mas também a quantidade que você vai ingerir durante a prova não acredito que não seja tão alta, então acredito que seja uma boa sim. Massa, Vai muito mais bom da demais. aceitação, do cálculo que você vai fazer, né, para aquela quantidade de De carboidrato tâmara, e tudo mais. massa.
Ó, tem mais uma perguntinha também que já encaixa aqui até no próximo assunto que eu ia começar a falar aqui também, para a gente dar sequência, né? A gente falou ali do pré-treino, falamos um pouco do intra, né? E aí, isso aqui já entra no intra também, e aí depois já vai entrar linkando com o que eu ia te perguntar. A Adri perguntou aqui, ó, qual a função da famosa cápsula de sal? Para quem é indicado ou para qual distância? Então, o que a gente tem de recomendação, principalmente do American College, é que o sal, o sódio, né, ele deve ser reposto em atividades acima de 2 horas. Então, atividades mais curtas, a gente não tem necessidade dessa ingestão. Mas aí a gente tem, por exemplo, com relação a câimbras, a gente não tem, né? A gente tem algumas hipóteses, né? Gerando através disso, e uma delas é a reposição de sódio, que pode ser interessante. E aí a gente tem também com relação à contração muscular, por exemplo. Então, ela é dependente de sódio, então a gente vai ter esse auxílio na performance de forma geral, né? Com relação a, por exemplo, exercícios que são em temperaturas muito altas, então a gente tem a sudorese é muito mais elevada, a gente sua muito mais, a gente perde muito mais sódio, então o risco de desidratação é um pouco maior. Então o sódio ele basicamente vai fazer com que a gente retenha líquido, então a gente vai perder menos líquido. Então a ideia do sódio também é essa. Então a gente for fazer atividades muito longas, é interessante, até para não quebrar. A gente tem esse problema, né, com relação principalmente à hidratação. E aí, Vini, até já linkando com relação à hidratação, uma das coisas também que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Muitas vezes as pessoas não têm esse cuidado de se hidratar antes da prova, antes do treino. Mas é interessante porque alguns estudos falam que se a gente perder 2% do peso corporal em líquido depois de uma prova, e aí é interessante a gente monitorar, né, peso antes, peso depois, a gente tem uma queda de performance, principalmente nos momentos finais de uma prova, de um exercício. E se a gente perder de 5 a 7%, a gente corre risco de colapso, cara, de morte. Então, assim, não é um negócio que a gente pode realmente menosprezar e deixar para lá. A hidratação ela é importante. E aí eu falei até com a Lisiane com relação a gente estar treinando essa hidratação, porque realmente, né, é uma coisa que deve ser treinada. E se a gente for pensar em provas de 5 e 10 quilômetros, por exemplo, a gente consegue fazer sem ingerir líquido. Mas quando a gente pensa, por exemplo, a pessoa que vai fazer uma meia maratona, uma ultra, sei lá, qualquer coisa mais longa, é importante a gente fazer esse treinamento. Às vezes, né, inicialmente a gente tem aquele problema de ficar, às vezes, um pouco mais enjoado, né, um pouco mais pesado, mas a ideia é que a gente faça esse treinamento para sofrer menos, pensando né? em provas mais longas, né, também. Eu gosto muito de falar com os meus alunos, Vitor, sobre isso, questão da hidratação, né? Eu falo muito uma parada que, assim, eu vejo muito por mim, sabe? Que, assim, ó, cara, você vai passar num PC de água e tal, né? Bebe água. Não precisa beber um copo inteiro, mas molha a boca e tal. Porque uma coisa é quando você começa a prova e você se mantém hidratado toda a prova, e outra coisa é você beber água quando você sentiu sede. Aí você já está se reidratando, né? Você já chegou no nível que seu Exatamente. corpo está pedindo, né? Então eu sou muito de falar para os meus alunos assim, uma dica que eu dou, né? Cara, mesmo sem sede, só molha a boca pelo menos, engole um pouquinho, cospe o resto, joga o copinho fora e segue vida, né? Não sei Exatamente. se Porque às vezes é exatamente uma frase, né, que a gente fala muito, que é quando você sentir sede, você já está desidratado. Então, assim, a ideia é não sentir mesmo. Continuar naquele estado que a gente chama de eu hidratado, né, que seria aquele equilíbrio do início ao final de uma prova, até o final do treino. Mas, ó, a Michela colocou, das provas eu tomo aqueles achocolatados prontos, pré-treino, que dá um gás para cumprir bem a prova. Não sei se ela falou super coffee, essas coisas, mas tem uns, né? É, E o Thiago comentou aqui, há 3 meses eu saía às 6 da manhã, copo de água com limão e fazia 19 km. 19 km. Mas é exatamente porque talvez ele tenha tido essa preocupação das refeições do dia anterior, né? Então, é basicamente o treino em jejum, né? Então, a ideia do treino em jejum, principalmente quando é muito cedo,
é que a gente utilize aquela energia que a gente acumulou no dia anterior, nas refeições anteriores. Então, sim, é possível fazer, mas quando a gente pensa em provas mais longas, a gente pensa no dia anterior, a gente não fez uma rotina de alimentação ideal, talvez né, nesse momento que a gente for fazer um treino, um exercício em jejum, talvez a gente não consiga, talvez quebre, não seja com aquela performance que você estava Legal, planejando, né? mas ó, a Nani colocou, o Vitor não sabe meu apelido, é porque a gente chama ela de Nani, é Lisiane, né? Mas dá Eu pra. entendi depois que você falou aí. Ó, o Thiago fez uma pergunta aqui. Como eu devo voltar para ativa? Ele está parado, segundo o que eu entendi aqui, trote ou caminhada. Tiagão, cara, tem que ver o jeito que você tá no momento. Então, eu sugiro que você comece com uma caminhada e faça alguns trotes. Como você já correu 19 quilômetros, já correu meia maratona e maratona, né? Eu acho que é muito do feeling do momento, né? O Vitão pode completar aí também com relação a isso, mas eu acredito que a melhor forma para você voltar com segurança é colocando umas caminhadas, intercalando ali com um trotezinho, mas sem querer dar tiro no começo. Faz uma base aeróbica bem boa para você conseguir voltar com tudo aí sem se machucar. Porque se voltar dando pancada, pode ser que você entre num ciclo de lesões recorrentes aí que vai te atrapalhar bastante, tá? E aí Se quiser não completar aí, sei se ele é Vitão. corredor, cara, mas eu acho que o principal para esse momento, eu acho que é a questão da paciência, né? Se É, ele já for corredor, já for correndo, cara, esse momento de volta, a gente já quer, né, voltar de uma vez e tomar um pouco mais de cuidado, ter paciência, voltar é. realmente aos poucos. Ó, Vitão, o Yunari perguntou no Intratreino se é válido trocar gel por tâmara. Eu precisaria ver só com relação à quantidade de carboidrato, mas acho válido sim. É, Acho válido massa. sim. Porque, e aí eu vejo, né, às vezes, muitos pacientes que têm essa questão do gel, principalmente, né, questão do doce. Às vezes, sei lá, você vai fazer uma prova um pouco mais curta, você vai ingerir alguns géis ali, pode ser um pouco mais tranquilo, mas a gente pensando principalmente nele, né, que É, vai correr, que vai correr daqui para o Rio. é, A ideia é que a gente tenha essas variações exatamente para não enjoar, não ficar um pouco mais, né? Porque, cara, eu lembro até- da maratona do Rio, cara, eu não conseguia mais ver gel de carboidrato, é por isso que eu recorri à Coca-Cola. Não entendi. aguentava mais aquele gosto doce, tudo doce. E eu falei, meu Deus, a Coca deu uma Pode crer. segurada. Salvou, né? Ó, a Joyce está perguntando, Vitão, o suco de beterraba na semana da prova ajuda no desempenho da corrida? Tem muita coisa falando sobre beterraba agora, né, cara? Sim, exatamente, com relação ao nitrato, né? Que é vasodilatador, então a gente vai levar mais, mais substratos mesmo, né, ali para a musculatura. Então a gente vai. Existem muitos estudos com relação ao suco de beterraba, suco de uva integral também é interessante, por esse motivo também. Então é interessante sim. E aí eu acredito que seja mais próximo à prova mesmo. Então, se conseguir fazer um pré-prova, um pré-treino, tomar o suco, porque querendo ou não, a gente não acumula, né, essas questões. Então, a ideia é que você tente ajustar isso no pré-treino mesmo, no pré-prova, que pode ser interessante. Massa. Ó, o Gilmazinho entrou aí, mandou um abraço, sucesso, meus Opa! parceiros. Gilmazinho. Ó, Maria Luísa, lá de Goiânia, mandou aqui, palatinose, creatina, glutamina, ajuda a aumentar a energia? Palatinose, sim. Palatinose, creatina, glutamina, eu acho um pouco mais complicada essa discussão da glutamina, né? Glutamina é A a gente tem alguns incógnita da vida, né? estudos com relação como é que fala? A melhora, né, de mucosa e tudo mais, e, né, Aham. cicatrização de mucosa e tudo mais. Com relação à imunidade, a gente tem alguns estudos que são um pouco mais frágeis, digamos assim. Então, eu tomaria um pouco mais de cuidado com a glutamina. Assim, existem alguns outros, se a gente for pensar com relação à imunidade. Com relação à energia, eu acredito que a glutamina não tem muito efeito nessa questão, não. Creatina é interessante para corredor, para pessoa que visa, né, emagrecimento, hipertrofia, Pra tudo, né? o cara que vai para academia. A creatina é interessante, que existem estudos, né, relacionados a melhora de cognição, então é interessante mesmo a creatina.
E palatinose pode ser interessante sim, porque é um carboidrato de lenta absorção, né? Então a gente Eu pode nos ser longos eu gosto interessante. bastante de usar a palatinose, eu gosto bastante. Ela parece que vai me dando energia assim quando vai chegando no meio, pro final, é que ela vai entrando legal. Sim, Eu acho exatamente. legal. Gosto de usar principalmente em provas mais longas, né? Então, um cara que vai correr uma maratona, correr uma prova, uma ultra, uma prova muito mais longa, fazer, por exemplo, um 70.3, talvez ali no pré-treino, antes dele começar, a Ah, palatine pode ser interessante porque ela vai soltando, né, o carboidrato aos poucos e vai te dando energia. pô, ó, e o Nari colocou aí, ó, quando eu fiz a volta ao lago, solo, quando ele fez, é 100 km a volta ao lago. Ele comeu apenas 4 tâmaras com sal e castanha do Pará. Sinto um efeito melhor que gel de carboidrato e tenho usado nos treinos, provas e desafios. Assim, tem que sempre lembrar, é bom falar pra galera, né, Vitão? Porque o Yunaré, galera, ele é um ser de outro planeta. O cara, ele acabou de, não sei se já deu certo, se entrou, mas nesse último desafio que ele fez, que ele foi correndo daqui para a Tríplice Fronteira, né, lá em Foz do Iguaçu, em 25 dias, se eu não me engano, ele estava lá pleiteando para entrar no Guinness Book com o número de número de ultras maratonas seguidas. Assim, ele fazia uma ultra por dia, então assim, para vocês terem uma ideia, o cara estava correndo entre 60 e eu cheguei a ver 92, não sei se correu mais por dia, todos os dias. Então, assim, ele é um ser iluminado. Eu não sei nem se ele é humano de verdade, né? Então, já treinei com ele, já me matou. Ele adora, quando ele encontra, acho que o prazer dele é encontrar treinadores de corrida. Aí ele vem comigo, que eu vou te ajudar. E aí sai Cara, matando todo mundo. Se prepara, Vitão. e nesse dia eu tava lá, inclusive eu tava lá na hora que ele chegou na volta ao lago, olha que loucura. Tava morto, ele correu meus 9, a gente fez em time, né, em Uhum. grupo lá. Eu corri 9 primeiro, depois 6, eu tava só o bagaço. Só o cara chegando lá, correu 100 Sempre km sorrindo, né? assim. Só corre. Eu lá caído assim, ó. Cara, não, ele é mutante, velho. O bicho é diferente. Então tem que tomar muito cuidado, porque assim, né? Às vezes a pessoa pode olhar aqui, pô, o cara correu 100 km com 4 tâmaras e castanha do Pará, eu consigo. Não é assim, galera. É o que o Vitão falou, né? A gente treina corrida, a gente treina o fortalecimento, a gente treina a mobilidade, a gente treina o intestino, e aí você pode olhar e falar, quê? Vitão vai falar disso aí, né? A gente treina tudo o que a gente vai comer durante a prova é treinado, o que eu vou comer antes, durante, depois, né? Porque não adianta nada eu treinar meu corpo e aí no dia eu vou tomar café da manhã como um cachorro quente e bolo de chocolate. Vai quebrar, cara. Né, Vitão? Então, é importante isso porque assim, né, a gente saber que cada um é cada um, né? Se tu quiser falar um pouco sobre esse treinamento do intestino que você tinha comentado, pô, vai ser de grande valia, eu acho. Cara, eu acho que é importante a gente lembrar, porque às vezes a gente tem essa. Existem muitas recomendações, principalmente com relação à ingestão de carboidrato, né? Ingestão de líquido antes e durante a prova. Mas a gente precisa lembrar que a gente precisa treinar isso, né? Fazer isso durante os treinos. Então, tomar um pouco de cuidado, porque a gente tem algumas recomendações altas de ingestão de carboidrato, mas se o cara ele não come nada antes do treino, se ele não ingere nada de carboidrato, se ele é acostumado a treinar em jejum, a gente não vai começar com aquela ingestão alta logo durante, né, a primeira semana de treino dele. Então a ideia é que a gente vá acrescentando, aumentando a quantidade de carboidrato para a gente até a gente conseguir chegar naquela recomendação que é ideal. Principalmente carboidrato e líquido, né? Que eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade. A Lisiane, por exemplo, né, que está aí na live, a gente conversou sobre isso e agora a gente está fazendo esse treinamento, porque é importante, né? Então Mas, ela falou, ela tinha relatado, né, que tinha dificuldade de ingerir líquido durante a atividade e tudo mais, antes também não gostava de comer nada. E aí a gente precisa ir ajustando as quantidades. Então, assim, por exemplo, ela não faz ingestão nenhuma de alimento antes do treino. A gente já vai começar com uma ingestão muito alta de carboidrato? Cara, não. A ideia é a gente começar aos poucos, vai acrescentando. Com relação a líquido, né? Ela já está levando a água dela. Então, a gente vai tentando ajustar isso para durante, né? Para quando chegar lá no momento que ela for fazer uma prova grande, né? Uma prova mais longa, uma maratona, isso já esteja ajustado, seu intestino já esteja tranquilo, adaptado àquilo.
Porque, querendo ou não, a gente começa fazendo a ingestão de carboidrato, tentando fazer esse treinamento do intestino, a gente começa a forçar o esvaziamento gástrico, então ele começa a ficar mais rápido. Então a gente para de sentir aquela sensação, né, de ficar muito cheio e tudo mais. E existem algumas estratégias que a gente consegue fazer isso, né? Então, por exemplo, às vezes aumentar a quantidade de carboidrato, né, do dia, né, como um todo. Treinar, existem, né, evidências que trazem, né, estratégias que você treinando logo após uma refeição é interessante. Então, cara, conheço gente, uns malucos aí de, né, os triatletas malucos, cara, ele almoça e vai correr, é isso. Então, assim, lógico que é o extremo, né, a gente está pensando no cara que é atleta. E aí a gente tentar também pensar nessa ingestão de líquido durante a atividade, uma ingestão um pouco mais alta, às vezes, para a gente treinar esse esvaziamento. Vai ficar desconfortável, pode ser que não seja legal nesse início, mas você está durante o seu treino. A ideia é que você aprimore aquilo durante o treino para chegar na prova ser muito mais tranquilo. Atingir a perfeição ali no dia, né? Que é o Exatamente. principal, né? Que querendo ou não, a gente treina pro dia da corrida, né? Sim. Então, é importante isso. E assim, quem já Sofre teve no dor de... treino, Oi? sofre no treino para se divertir na corrida. Essa é a Como ideia. diz o Sun Tzu lá, né? Sangue no treino para não morrer no campo de batalha. Só Exatamente. quem já teve uma diarreia, uma caganeira no meio de uma prova sabe o quanto é ruim você fazer errado. Eu Exato. já perdi meia, já perdi número, já acontece, velho. É engraçado, que tem cada história. Ó, a minha primeira corrida com a minha esposa, na época, né, pleiteando a ser namorada, a gente tava treinando e a gente foi fazer os 21 km da ASICS, né? E aí, cara, caí na besteira na noite anterior de fazer o carb load ali, comi a massa, beleza, e mandei um petit gâteau. Sacou? Empolguei e tal. E aí, cara, o petit gâteau, no final da corrida, ele quis sair, velho. Sacou? Aí consegui acabar a corrida, saí correndo pro banheiro. Aí você imagina, ela, não, o que que foi? Falando rapidão. Aí quando eu saía, ela, ué, cadê teu número? Aí eu, putz, acabamos de começar a namorar, o que que eu vou falar pra essa mulher? Eu falei, não, cara, meu número caiu ali na hora que eu fui fazer xixi, caiu e tal. E, cara, ó a vergonha, mas, bicho, acontece. Desde então eu me cuido, assim, principalmente em prova, sabe? Porque tem, né, a gente sabe que durante a corrida, né, tem aquele movimento peristáltico, né, que são as contrações do intestino, né? Então, se você tiver com o intestino, tipo, cara, mal cuidado, se você não está se alimentando direito, a chance de você ter uma diarreia, né? E esse é um dos motivos que vocês vão ver, quem nunca correu e quem já corre vê muito, que tem tanto banheiro químico em prova. Não é para ficar bonitinho. É porque tem a galera que é ansiosa, que já chega com dor de barriga antes da largada, e depois e durante, bicho, é sinistro, né, Vitão? A quantidade de pessoas que passa por esse perrengue, né? Cara, é impressionante, assim, sabe? A gente acha que às vezes que é besteira e tudo mais. Às vezes a pessoa pode. Cara, o cara pode passar a vida toda sem ter nenhum tipo de problema, mas, mas pode acontecer. E aí, cara, aquela prova que você está treinando há, sei lá, 3, 4 meses, você pode estar a perder por conta de uma besteira dessa. E outra coisa que é importante falar também é para as pessoas às vezes tomarem um pouco mais de cuidado com aquilo que eles oferecem durante a prova, né? Então é que nem você falou, lá tinha biscoito, eles gostam de dar fruta, eles gostam de dar não sei o que, gel diferente, que às vezes não é aquele que você está habituado. Então, dependendo do gel, normalmente o gel tem 20 gramas de carboidrato, mas se eu não me engano, da Z2 eu acho que eles conseguiram colocar um pouquinho mais. Então é uma diferençazinha que pode dar uma. No final ali, a gente tem um pouco mais de problema. Então, normalmente eu falo para as pessoas levarem tudo que elas vão utilizar durante a prova. E aí depois, no pós-prova, tudo bem, né? Mas durante a prova e no antes, tentar fazer exatamente planejado, porque pode acontecer alguma coisa errada ali, alguma coisa que você pegou ali achando que não ia acontecer nada. E deu E a ruim, gente né? tem que tomar cuidado também, principalmente porque durante o exercício, é que nem você falou, questão com relação ao intestino, né? O trato gastrointestinal de uma forma geral, quando a gente está fazendo atividade, o fluxo sanguíneo ele é desviado, né, para a musculatura, exatamente para fornecer sangue para a musculatura e tudo mais. E aí o trato gastrointestinal ele acaba ficando com menos sangue. Então, se a gente fizer uma ingestão muito alta
não tiver treinado, gestão muito alta de carboidratos também, cara, aquele alimento ele vai ficar parado. E aí a chance de dar ruim é realmente muito grande. Nisso, né? E ó, a Val botou uma pergunta aqui, Vitão, que é massa. Eu já testei, né? E eu gostei pra caramba. Eu não sei se tem relação, eu vou te fazer uma pergunta até, antes da pergunta dela, para você responder no final, na verdade, né? Se, na verdade, vamos ler a pergunta para você contextualizar, né? Que ela perguntou isso sobre o bicarbonato de sódio, se realmente dá um up na corrida, que é aquele famoso tamponamento, né? Que a galera fala, né? E eu já fiz, tá, Vitão? E assim, uma parada que eu lembro, que eu senti muito, foi assim, durante, pra mim, tá? Deu um upzão absurdo, parecia que eu não cansava. Só que quando acabou a prova e passou, bicho, parecia que minhas pernas tinham endurecido, eu não conseguia andar, cara. Eu sentei no meio-fio, eu não conseguia dobrar o joelho, parecia que, tipo, o ácido lático, ele, tipo assim, foi segurado o máximo e quando eu acabei, que eu parei, ele Soltou, né? soltou, sabe? Aham. Então, aí completando a pergunta dela, se dá um up, né? Você falar aí sobre se dá mesmo. E é isso que eu te contei, se pode acontecer, se faz sentido, não sei. Então, com relação ao bicarbonato, normalmente, cara, eu gosto dessas estratégias mais para aqueles atletas, né, que já são mais experientes e tudo mais, mas é aquela mesma ideia. Então, assim, com relação a dar o up, né, no treino, na atividade, é realmente, né, o que acontece, exatamente por funcionar como um tampão. Então, questão né, da lactose, do ácido lático, né, do lactato, ele Não fica acumular, né? menor, né? Aquela questão. Então a gente só tomar um pouco de cuidado e tentar fazer isso durante os treinos, ver direitinho com relação à ingestão de quantidades e tudo mais. E com Massa. relação a isso que você falou, cara, eu não lembro de ninguém ter relatado nada sobre assim, não. De pós-corrida ter dado algum. Você chegou a usar só uma vez? Eu treinei, né? Usei nos treinos e na prova eu usei a dosagem mais. Na época o Nutri, eu estava fazendo até com o Daniel Novaes, e aí ele tinha lido um estudo e tal, e ele quis testar comigo, e aí ele usou uma dosagem mais alta no dia, né? Mas a gente chegou a treinar antes, só que eu não senti. No dia da prova, cara, foi bizarro, foi bizarro. Mas foi a minha melhor prova. Assim, sabe? Tipo, na época dos. Eu fiz 10K fazendo tamponamento e tal. Cara, Ah, assim, eu tava fazendo, tipo, coisa de, na época, 45. E nessa prova eu fiz 42. E caramba. assim, a prova tinha subida pra cacete, sacou? Então, assim, eu fiquei chocado. Falei, caraca. Só que o pós, velho, foi, cara, foi sinistro. E aí eu só relacionei com isso, porque foi a única coisa que a gente fez de diferente, né? Porque o resto a gente fazia igual. No dia eu não tava nem mais nem menos, eu saí bem, tava com um amigo meu, né? Ele também conseguiu bater o RP dele no dia e tal, né? Então foi muito massa, mas caraca, bicho, velho. Depois, assim, foi um arrependimento. Eu falei, cara, não sei se eu faço de novo. E não fiz, sacou? Mas, assim, eu não tenho certeza se foi isso ou se foi a questão da prova ser um terreno muito difícil e eu ter puxado muito mais. E eu tava. Sabe quando você se sente bem? Parece Aham. que não, vai indo, vai indo, vai indo. Nada te. Sabe? Então, assim, foi bem bizarro. E aí, com relação à dosagem também, é interessante tudo que aquilo que a gente vai testar na prova, testar também a dosagem durante o treino, né? Então, às Claro, é. vezes, Pode ter sido porque isso algumas também. coisas acabam ficando diferentes, né? Assim, com É. relação a aquilo que você vai fazer durante o treino. Pois é. Ó, e o Nare colocou aí, ó, que um dos motivos dele ter abandonado o gelzinho foi que já fez ele passar alguns apuros. Ele tem intolerância à lactose. Ó, então é isso, nem sempre faço xixi antes e falo com o povo. Isso aí. Aí, ó, a Michela falando, dando um relato aqui. Então é isso, eu sempre faço xixi antes. E falo, esse povo sai de casa para cagar aqui, Agora ela entendeu o lance. Pô, Tem que lembrar que tem a questão da ansiedade, né? A ansiedade pega muito. pré-prova também influencia bem, assim. Pois é. Pô, massa demais, então. Cara, eu acho que a gente falou tudo aí. A gente tá com 1h10 de live já, né? Acho que se alguém quiser fazer alguma pergunta aí pro Vitão, para mim, a gente está aberto.
Mas acho que a gente, cara, falou tudo, né, Vitão? Tu quer acrescentar alguma É coisa? isso. Cara, acho que de forma geral é isso, assim, né? Porque o negócio é que às vezes a gente quer entrar, aprofundar muito, e aí acaba ficando um negócio muito, né? É, Mas eu acho que basicamente a ideia geral é essa, né? A gente falou um pouquinho de pré-treino, de intratreino, pós-treino, né? pós-treino também, que é importante. Às vezes a gente negligencia muito, né, a questão do pós-treino, visando a recuperação. Então é interessante a gente pensar nisso também. Com relação à hidratação também, né? Acho que é importante. A gente precisa também analisar com relação às características, né? Tanto do indivíduo, com relação à questão de sudorese. A gente tem indivíduos que suam mais do que outros. Se possível, né? Ter aquela questão de ficar analisar mesmo o seu peso antes e após a atividade, ver quanto que você tem perdido de líquido. Talvez o nutricionista consiga fazer esse cálculo de reidratação. Porque se a gente for pensar em reidratação, também é uma coisa que eu acabei de lembrar, que eu tinha esquecido de falar, Aham. com relação à reidratação. Se a gente for pensar numa prova, e até em treinos mais intensos, o ideal que a gente tem como recomendação do American College é que a gente faça essa reidratação, que a gente reidrate até 150%, de 120 a 150% do peso perdido. Então isso vai dar uma quantidade de líquido muito alta. Então por isso às vezes a gente tentar monitorar o peso antes, né, a massa corporal antes e após o treino, a prova, pode ser interessante para a gente tentar fazer essa reposição ali no pós-prova, no pós-treino, de uma forma mais acertada. Então a ideia é a gente Ah, repor mais do que a gente perdeu, né? Se a gente for comparar legal. com relação ao peso. Mas eu acho que é Eu já basicamente isso, cara. pô, muito bom. Eu já medi uma vez, Vitão, no meio Iron, no 70,3, né? Nesse, inclusive, que eu te falei que eu comi Coca-Cola e tal, eu pesei antes e depois, né? Eu larguei, pesei de manhã, tava com 82 e pesei, só que eu não pesei exatamente depois, né? Que depois da prova eu fiquei caído no chão lá, voltando à vida. Aí fui pro banho, fiquei uns 10, 15 minutos embaixo do chuveiro, porque cara, eu cheguei a desidratar, eu acho que eu não entrei em colapso, mas eu quase fui pro posto médico, sabe? Eu cheguei meio ruim assim, e deu 78, ou seja, foram 4 quilos, cara, que eu perdi, assim, Caramba. de água, né, que a gente perde, basicamente, né? E isso que eu bebo Exatamente. muita água, quem treina comigo reclama, que tudo eu bebo água, eu paro pra beber, sacou? É bizarro, assim, né, velho? Cara, e com relação à Mas é hidratação, a isso. gente precisa tomar um cuidado também, às vezes, com relação a como você vai levar esse líquido, né? São coisas também que, às vezes, principalmente eu como nutricionista, eu gosto de pensar, né? Cara, outro dia, pra você ter noção, e aí são duas coisas que aconteceram que eu acho legal a gente trazer aqui. Uhum. Primeira coisa que eu vi, né, uma vez que a gente foi fazer um pedal um pouco mais longo, tinha uma das pessoas que estava no nosso grupo, cara, que ela levou, por exemplo, paçoquinha diet. Oxi. Então, assim, já não é, já o paçoca talvez não seja o melhor alimento, por ser rico em gordura e tudo mais, como treino, né? E aí ainda diet, sem Açúcar. açúcar. Então, assim, o açúcar, a gente precisa pensar que durante a atividade a gente vai precisar usar aquela energia o mais rápido possível. E com relação à hidratação também, eu vejo muita gente, às vezes, não vi isso em prova, mas vejo em treino, né? Cara, a pessoa tá ali na bike, por exemplo, e ela tá com a garrafinha que precisa desenroscar Putz, aí desenroscar ferrou. Derrubar o a tampa perote. para beber a água. Então, assim, já é uma dificuldade a mais para a pessoa. Se a pessoa for fazer aquilo numa prova, cara, eu acho muito difícil ela se hidratar dessa forma, porque às vezes você está ali tão concentrado que você precisa deixar aquilo mais fácil para você, para você não perder muito tempo e não ficar muito preocupado com outras coisas, né, durante uma prova. Então, na corrida é a mesma coisa. Tenta levar, às vezes, a garrafinha, short com bolsa que você consiga colocar. Tem, né, aqueles shorts Facilidade. próprios para corrida, que você aquela pochetezinha, né? Você consegue carregar bastante Bastante coisa. água, pois é. Ó, a Michela fez mais uma pergunta, vamos responder aí pra gente não deixar passar nenhuma, né? Ela falou que fica muito inchada durante os treinos. Tem uma explicação por quê? Nunca Inchada tinha ouvido com isso. relação. Ah, Teria que ver com relação a. O que poderia acontecer, talvez, é com relação à ingestão de sódio, né? Retenção. Mas eu não vejo retenção, né? muito motivo para isso, não. E já vi relatos, né, de pessoas que fazem provas muito longas, né? De endurance e tal,
e acaba fazendo essa ingestão de sódio que a gente falou antes lá de forma errada, e tendo que abandonar a prova. O cara fica todo demasiado, né, cheio de edema, e aí realmente fica um pouco mais inchado. Mas não vejo motivo assim, óbvio, né? Tem que conversar com a Michelle para saber, Michela, né? Para saber Michela, o que está acontecendo, né? Como é que está sendo a alimentação antes, como é que está funcionando. Mas motivo mas assim, por alto, não tem, consigo bom imaginar. demais. Pô, eu acho que é isso, então, galera. Se você não segue ainda o Vitão aí, o Vitão tá postando várias dicas maneiras, tá? Já fala aí, Vitão, teu Instagram, pra galera já clicar e seguir. Pode clicar aqui em cima também, ó. No temazinho tem uma setinha, você vai clicar, vai aparecer o meu e o do Vitão, já segue lá para dar uma moral, né? Fala aí, Vitão, teu contato, teu Instagram, como é que a galera consegue falar contigo? Então, contato está basicamente pelo Instagram, né? Coach Teixeira. É, só a galera tá seguindo, hein? Tô vendo aqui, ó. Começou a seguir você. Bom demais, isso aí. Segue aí, Mas galera, que, pô, basicamente contato pelo Instagram, né? Lá tem meu contato também do WhatsApp, marcação de consulta. Estou aqui em Brasília, né? Consultório aqui no Lago Norte. show. Então, precisando de qualquer coisa, pode mandar dúvida também com relação a porque que a gente falou de uma forma muito geral. Às vezes a gente pode ter esquecido de alguma coisa, pode ter ficado muito vago. Então, se alguém precisar de alguma ajuda, alguma dúvida, pode mandar no, WhatsApp, no Instagram também, que a gente vai conversando, não tem problema Bom, não. e galera, ó, é legal também, ele não comentou, tá? Mas ele atende também no formato online, né, Vitão? A Sim, Lisiane, por exemplo, exatamente. é em Pato Branco, né? Então, se você tá aí, ó, tá precisando do Nutri, cara, não existe Nutri melhor que o Nutri que, pô, é da educação física, é da nutrição e é atleta, cara. Bicho, não preciso falar. Né? O cara tem a teoria e tem a prática, né? Tá aí. Tá aí para vocês, pergunta, questiona, cria ali uma intimidade, né? Isso é importante, né? Para sentir confiança. Às vezes a pessoa longe fica com aquela, né? Ah, eu não conheço, prefiro um aqui. Às vezes, cara, o longe é melhor do que o que está do lado, né, Vitão? Então, Exatamente. entre em contato, segue aí o Vitão. E é isso, Responsabilidade galera. agora, hein? Você falou aí, agora porque até Como é que é? responsa agora, né? Do jeito que você falou aí, Pô, eu falei, pô, agora, se tu tava pensando em não treinar amanhã, vai treinar, né? exatamente. Pô, bom demais, galera. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu quero lembrar, né, quem quiser participar aí, eu estou fazendo essa semana a Maratona da Transformação, tá rolando um desafio de corrida de 7 dias que acabou hoje, né? Amanhã a gente vai ter uma super aula no YouTube. Então, quem quiser participar, pode ir lá no link da minha bio, clica lá, se inscreve e vamos nessa. Amanhã essa aula vai ser às 8 horas, tá? Vai ser no YouTube e só através do link. Então, você precisa entrar no grupo VIP para ter acesso a esse link para poder participar, beleza? Então, se você está assistindo aí, corre lá, clica, faz a inscrição, não vai se arrepender, vai ser muito bacana, tá? A gente vai ter várias coisas diferentes, a gente vai falar sobre corrida, sobre treinamento, tipos de treino, vai, cara, abrir a cabeça de quem está começando e quem já corre, às vezes está travado, vai destravar. Então, vale muito a pena, tá? A gente vai ter essa aulinha aí amanhã. E é isso. Eu quero agradecer demais o Vitão, pô, mais uma oportunidade de fazer uma live contigo, Vitão. Obrigado. A gente sabe que, pô, temos assunto aqui para fazer mais umas 100 lives, né? Então, vamos combinar, né? Vamos tocar a ficha. E, pô, cara, obrigado demais. Se quiser deixar sua palavra aí, fica à vontade. Não, cara, só agradecer mesmo, cara, o convite, assim, eu sei que, cara, deve ter pelo menos uns 200 nutricionistas no seu Instagram que você conhece, que você tem contato, que você já consultou e tudo mais, e aí você me convida, então, assim, cara, muito obrigado mesmo pela oportunidade, né, cara, de participar dessa live, de estar contigo aí, sabe que, aqui nem se falou, quando a gente se encontra, cara, é papo para várias horas, porque a gente também se vê muito pouco, né? É, Mas, cara, só agradecer mesmo e desejar sucesso demais aí pra você nesse seu evento obrigado. aí, que dê tudo Bom, tá certo, bom. vai ser massa demais. Pois é, e semana que vem acabo essa semana de crise, eu tô lá no consultório, não esquece não. Vamos nessa. A gente vai junto aí. Eu quero que tu me ajude para essa maratona aí. Vamos. Que é isso aí, galera. A galera olha às vezes, então, e eu acho que muita gente acha que quem por exemplo, no seu caso, que você é, pô, educador físico e nutricionista, né? A galera não acha, às vezes, né, que, por exemplo, você que monta seu treino, você que monta sua dieta, acredito que sim. Mas a gente que é treinador, a gente também tem treinador, né? A gente também tem.
pô, eu já fui, como o Vitão falou, tem muito nutricionista, eu já consultei com diversos nutricionistas, eu sei o que tem que ser feito, mas é diferente quando você tem um acompanhamento e o cara tá ali, pô, ó, pô, isso, Vini, aquilo. Cara, às vezes uma vírgula muda a chave total, então assim, cara, tem que ter um nutricionista, tem que ter um contador, tem que ter, né? Você tem que ter, tem Exatamente. coisas que você tem que ter, né? Então, pô, super te recomendo porque eu conheço você, sei do seu trabalho, né? A gente, pô, trabalhou junto, né? Eu vejo, acompanho no Instagram e, pô, puta conteúdo, pô, saudável, leve, você assiste fácil, né? E, pô, e cada vez melhor, né? Agora o cara tá fazendo uns Eu tô negócios aprendendo, modernos. aprendendo contigo aí, tá vendo? Né? Pô, bom Já demais. chego. E é isso, cara. Brigadão mesmo. Com certeza faremos outras lives aí. Pô, vamos sim, E cara. tamo junto, galera. Agradecer vocês pela presença, paciência. Ficaram com a gente 1h20 aí, cara. Muito bom. Obrigado demais. Uma ótima noite, né? E vamos que vamos, é isso, cara. Tamo junto, Vitão. Valeu, Valeu, boa noite. abraço. Até mais. Valeu, Valeu, pessoal. Até galera. mais. Boa noite, até mais. Tchau, tchau.